volta com o nosso programa Sempre com Você e acreditamos sim, né, no agir de Deus na nossa obra de evangelização. Quer ver só? Olha só, por isso eu quero dar as boas-vindas aos nossos novos milites, Daiane Fagundes Osório, do bairro Nova Campo Grande. Também o Loester Tony Antunes do Nascimento, do bairro Santa Carmélia. O pequeno milite Lorenzo Gomes de Almeida, da Vila Bandeirantes. Também uma reativação de cadastro da Marlene de Oliveira Pinto, do bairro Vila Bandeirantes. Também a nossa nova milite Maria de Fátima Fai, do Copa Mate. Também temos mais um pequeno milite, olha só. Maria Eduarda de Paula Silva, do bairro Nova Campo Grande. A reativação de cadastro também da Josilene dos Santos Branco da Silva, do Nova Lima. E também outra reativação de cadastro, que é a Maria José dos Santos do Coronel Antonino. E a gente acredita na providência de Deus por meio dos nossos milites, das pessoas que fazem seu cadastro e que junto conosco semeiam as sementes da Boa Nova. Esse é o nosso objetivo, né? Nós queremos evangelizar, nós não queremos nada para nós. Se a gente quer construir um complexo, é para nos abrigar melhor, para que nós possamos, de fato, evangelizar melhor. É tudo para o reino de Deus. A gente fala de equipamentos aqui, equipamentos melhores, não é porque nós queremos os equipamentos melhores, mas porque nós queremos melhorar para você a nossa transmissão. Entende? Que tudo é para o reino de Deus, nada para nós. Por que as outras coisas todas que a gente faz na nossa vida, a gente, né, empenha tempo, empenha dinheiro e para as coisas de Deus não? As coisas de Deus têm que ser o melhor e é por isso que nós pedimos e contamos, claro, com a sua providência. Ainda não fez seu cadastro de milite? Pode ligar para nós no 3349-1015, tá bom? Fazer o seu cadastro, nome, telefone, endereço, bairro, tudo certinho. E a Rose vai fazer seu cadastro, vai encaminhar para São Paulo, 20 e 30 dias chega a revista Milite na sua casa. Legal, né, gente? Então, torne-se um colaborador, venha fazer parte da nossa família consagrada. 3349-1015. E agora eu vou voltar aqui então com a minha conversa com o Dr. Kleber Coelho. A gente está recebendo hoje ele para falar sobre pensão por morte. E você que tem em casa, tem alguma dúvida, pode ligar para nós no 3349-1015 ou então mandar sua mensagem de texto no 8419-9938. Kleber, vamos voltar então, né, a nossa conversa sobre pensão por morte. A gente já falou, né, o que é a pensão por morte, né, que o beneficiário tem que estar colaborando agora na nova lei, né, de acordo com as alterações que tiveram. 18 meses de colaboração, no mínimo, né? Isso. Para poder ter direito a esse benefício. Para os dependentes terem, né, direito a esse benefício. Tem o cônjuge, né, que tem direito. Os filhos, o que mais? Companheiros. Dependendo do caso, os pais, né? Ou também os irmãos, até 21 anos. Também, alguns casos, enteados e menores curatelados. Deixa eu te perguntar, por exemplo, assim, se essa pensão ela é possível passar para alguém que seja dependente, pensionista, alguma coisa assim, né? Tá cuidando da avó, do netinho, sei lá o quê, né? Terá direito à pensão? Exatamente. Nesses casos, assim, se ele estiver cuidando, no caso do neto não seria possível, a não ser se ele for o menor curatelado, chamado, né, tutelado. Ou seja, ele solicitar para o juiz informar que ele vai ser um dependente direto. Aí, nesse caso, seria possível repassar para ele, né? Por exemplo, quando a avó pega para criar. Isso. Mas aí, tudo isso depende de uma autorização judicial, tá? O simples fato de viver na convivência ali não dará direito ao eventual falecimento da avó, o direito desse menor, né, receber pensão até os 21 anos, dependendo do caso. Importante informar que, no caso de filho, filha, né, ou enteado, ou irmão até 21 anos, vai até 21 anos, ou pode se estender desde que comprovada a deficiência dele, mental ou física, né? Aí poderá se estender por tempo indeterminado enquanto perdurar essa doença. No caso do dependente deficiente, né? Isso mesmo. Beleza. Agora, quanto tempo que dura essa pensão? É pro resto da vida? Não, infelizmente não. Por isso que eu trouxe a minha colinha hoje. Mas era antes ou não? Antes era. Antes não existia o mínimo, né? A pessoa contribuía por um mês e se ele chegasse a falecer, ela recebia pro resto da vida. Infelizmente, né, tendo em vista um primeiro fator, que é o déficit previdenciário, que todo dia está na mídia, e o segundo também, infelizmente, é o fato de existissem, e ainda não sei se existe, mas com certeza o brasileiro é uma pessoa muito, né, alguns, não todos, existia muita simulação de casamento, né? Pessoas da beira da morte, né, idosos com 70, 80 anos, casava com
com um menino ou uma menina de 18, um jovem de 18, 19 anos, e ele falecendo, esse menino, esse jovem de 18, 19 anos, recebia pro resto da vida. E isso causa um dano muito grande à Previdência. Então ele criou alguns mecanismos para tentar evitar isso, né? Ainda é discutível, foi muito discutível, foi no ano 2015, e colocou alguns regramentos. O primeiro regramento, que ainda é muito criticado, é que é necessário a pessoa estar casada 2 anos, né? Ou a pessoa que faleceu ter 18 contribuições para ter direito a esse tempo, esse período. Então, se acabou de casar, tem que ter no mínimo 2 anos, senão não receberá por apenas 4 meses, no caso do cônjuge, né? Nós estamos falando isso relativamente só sobre o cônjuge ou companheiro, que vive na união estável, tá? Porque o filho ou filha, ele vai receber até os 21 anos, né? Isso é fato, né? Então, no caso, virou assim, a pessoa irá receber 3 anos de pensão, se o dependente, a esposa ou o esposo dependente, né, o marido dependente, tiver até 21 anos de idade, receberá por 6 anos, se o cônjuge dependente ou companheiro tiver entre 21 e 26 anos, e receberá por 10 anos, se o cônjuge dependente tiver entre 27 e 29 anos. 15 anos em caso de que o dependente tenha entre 30 e 40 anos, e 20 anos no caso do dependente, cônjuge ou companheiro, tiver entre 41 e 43 anos. O cônjuge ou dependente que tiver mais de 44 anos receberá como outrora por resto da vida dele. Outra coisa muito importante informar o telespectador é que essa lei aplicável, no tempo quando foi publicada em 2015, né, ela é publicada a partir daquela data, ou seja, se a pessoa faleceu antes daquela data, mas por um simples lapso de tempo ou existe alguma discussão judicial e ele não conseguiu ainda receber a pensão, não se aplica ao caso. Então, vamos supor, existe uma pessoa que faleceu em 2013 e os dependentes nunca buscaram a pensão por morte. Mesmo se a pessoa tiver 20 anos de idade, o cônjuge, que foi considerada união estável, porque a união estável geralmente só na via judicial para comprovar isso. Então, ela tem que retroagir e não se aplicará nesse caso. Agora, essa questão da pensão por morte é para contribuição no INSS, né? Aí a gente coloca assim, para qualquer trabalhador rural, trabalhador da cidade, é tudo a mesma coisa? É tudo a mesma coisa. O trabalhador rural, como nós comentamos outras vezes aqui, ele não contribui diretamente, né? Por isso que eu estou perguntando. Indiretamente. Né? Neste caso aí, ele vai ter que comprovar o trabalho efetivo mínimo necessário, né? Que no caso aí seria 18 meses, né? Então, no caso, ele tem que comprovar o trabalho de fato. Essa que seria o requisito, né? Inclusive para o trabalhador rural. E a questão de valores, de base de cálculo para essa pensão? Como é que é? A regra é 100% do valor do benefício que ele recebia ou iria receber na data, né? Como se fosse uma indenização por invalidez. Então, é 100% do valor. Neste caso, importante informar que existe, vamos supor, se ela tiver um cônjuge e 2 filhos, vamos supor, a pessoa que faleceu, um homem que faleceu, tiver uma esposa e 2 filhos, esse valor vai ser rateado entre os 3. Tá? Não é dado para cada um, sim, existe um rateio. Então, vamos supor, existe 4 dependentes do primeiro escalão, 4 filhos, vai ser dividido para as 4 pessoas. Legal. A gente perguntou já, né, quanto tempo essa pensão por morte ela dura, né? Mas e quando o cônjuge já era separado e recebia uma pensão? Então, aí tudo isso vai depender. Se tiver constado em sentença no divórcio, geralmente que consta a pensão, a estipulação, ela concorrerá se existir atual esposo ou cônjuge, né, ou companheira, e com os filhos, naturalmente, no valor da pensão dele. Aí terá o rateio e ela concorrerá em partes iguais. E agora, se, por exemplo, essa viúva ou esse viúvo, né, recebe essa pensão e ele se casa novamente ou estabelece uma união estável, muda alguma coisa? Cessa essa pensão ou não? Isso é uma pergunta muito frequente nos escritórios de advocacia, inclusive no INSS. E aí o pessoal não acaba nem casando, né? Para não perder a pessoa. Não perde, né? Não existe previsão legal que perca o simples fato de casar. E é uma coisa que às vezes é até esperado, né? Porque ninguém, se houve a viuvez jovem, né? Nada impede isso. Então isso não é um empecilho, não perde em hipótese alguma, a não ser por esses casos previstos e agora com a nova legislação tempo. E a questão dos filhos, tem diferença para menino, para menina ou não? Não, é todos iguais, exatamente. Inclusive a legislação ela coloca até por próprio enteado, né? Que geralmente às vezes é o filho por afinidade.
né, que não é filho de sangue, até os mesmos direitos, desde que ele comprove a dependência econômica. Tá certo. A gente já falou, né, de um cônjuge inválido ou com deficiência? Não. A gente falou do menor. Filho, do Isso. menor, né? Isso é muito importante informar referente ao cônjuge inválido ou companheiro, né? Nesse caso, não se aplica esse período. Por quê? Porque enquanto perdurar a invalidez, ou seja, a deficiência mental ou física, ele continuará, tá? Então, nesses casos aí, esse tempo devido não se aplica. Só irá se aplicar, vamos supor, cessando a deficiência, aí correrá esses prazos. Até porque prova uma dependência total, né, da pessoa, né? Quando é essa questão da deficiência, quando o cônjuge tem deficiência, ele depende totalmente, não é mesmo? Agora, com relação aos filhos, se aparece de repente um filho que não tem muito a ver com a história, na verdade assim, né, não foi registrado, não foi reconhecido, e aí, como é que faz? Tá. Muito importante essa informação. Por quê? Porque eu já vou pegar um gancho referente ao seguinte, tem um artigo da lei que fala que a pensão não será protelada, ou seja, não será pausada ou suspensa, tendo em vista que um dos dependentes ainda não conseguiu. Então, vamos supor, existe um filho que ainda não foi reconhecido pelo pai. Neste caso, se ele tiver cônjuge ou outros filhos, esses outros filhos já começarão a receber o benefício. E nesse caso do filho que não foi reconhecido, importante informar, vamos no direito civil um pouco, informar que é um direito personalíssimo do filho, né? Ou seja, o filho que tem o direito de ser reconhecido. Então, nesse caso, ele teria que entrar com um pedido de investigação de paternidade, né? Investigaria, faria o DNA, né? E se for o caso, depois de fazer essa investigação de paternidade reconhecido, ele teria o direito, normalmente, até a data de 21 anos, ou dependendo do caso da deficiência, por um tempo determinado. O casamento, no fato, no civil e a união estável, porque a gente sabe, a gente tem que sempre colocar essa questão da união estável, né, Kleber? Porque hoje em dia a gente tem bastante pessoas com união estável, né? Muda alguma coisa ou não? Muda e muda bastante. É bom o telespectador entender isso. Casamento no civil, então, totalmente diferente para pensão por morte do que união estável, a gente pode dizer. A união estável, eu vou dirigir a pessoas que estão em união estável hoje, né? É uma situação muito delicada conseguir comprovar na via administrativa, tá? É complexo e difícil, tá? Então eu auxiliaria ou a pessoa se casar no civil, ou ela se dirigir até um cartório de registro civil, um cartório de registro de pessoas civis e fazer uma declaração de união estável, para comprovação desta. Por quê? Porque o simples fato de falar após a morte é muito difícil na via administrativa conseguir, o que acarretaria uma necessidade de entrar com um processo judicial de reconhecimento de união estável, que, como é notória, é demorado e às vezes demora anos, depois de reconhecer que daria entrada à pensão por morte, né? Então, hoje existe uma grande dificuldade das pessoas que estão em união estável em conseguir receber pensão. Entraves burocráticos e entraves, inclusive, para comprovar essa união estável, né? Porque hoje é difícil você comprovar e você precisaria de documentações, né? Porque a prova exclusivamente testemunhal é difícil. Tem um papel, né, que se faz no cartório, exatamente. Para união estável. Então, teoricamente, tem que ser feito esse papel. E esse é o ideal. Se eu não quero me casar e quero viver na união estável, então o ideal é se dirigir ao teu cartório e fazer essa declaração de união estável. Aí facilita muito um eventual falecimento, né? De você conseguir receber o benefício de modo imediato. A Maria da Penha pergunta assim, a gente já falou disso, mas vou falar para você de novo, tá, Maria da Penha? Do Jardim Paulista, obrigada pela sua participação. Pensão por morte da área rural, quando um dos dois falece, o outro continua recebendo normalmente ou muda alguma coisa? Vamos lá. Pensão por morte da área rural. Né? Quando um dos dois falece, o outro continua recebendo normalmente ou muda alguma coisa? Não, ele continua recebendo normalmente. Vamos partir desse pressuposto seguinte, os dois idosos da área rural trabalhou e os dois conseguiram aposentar, tanto o homem quanto a mulher, porque os dois têm direitos, né? Se um faleceu, né, a mulher que recebe aposentadoria poderá somar a pensão por ela vai receber a pensão e a aposentadoria, é acumulável, né? E vice-versa, né? E também, se só um recebe e vier a falecer e essa pessoa não recebia, ela poderá pleitear a pensão por morte e se ela continuar trabalhando na área rural, poderá pleitear a aposentadoria e acumular. Sim. A gente já falou, né, da questão também da rural, que mesmo que a mulher não trabalhe, mas comprove que era casada com um trabalhador rural
que contribui, ela tem direito à pensão também. Né? Isso mesmo, muito interessante, Anelele. Porque há um entendimento quase pacífico na justiça que a mulher, ela geralmente tem um trabalho dobrado, né? Porque quando ela trabalha na fazenda, ela além de cuidar da casa, ela vai ajudar o marido a tirar leite, a cuidar das galinhas, dos porcos e também para o local trabalhar, né? Capinar, tirar foice. Então é entendimento que se ela está ali na área rural, ela está ajudando e auxiliando o marido dela. Tá certo, vamos dar uma pausa aqui de novo, porque eu preciso passar a dica de hoje, né, gente? Todos os dias uma dica diferente para você. E hoje, a dica do dia de hoje é para dar um sabor especial às batatas fritas. Olha só, esse tempinho frio, né? Gostoso estourar uma batatinha frita, assim, pra gente poder comer. Então, quando você tá fritando a batata frita, você coloca 2 rodelas de cebola um pouco antes de tirá-las do fogo. Então tá lá, até quase terminando de fritar, coloca 2 rodelas de cebola ali e tira do fogo. Diz que vai dar um sabor especial. Se você experimentar, você me conta depois, tá bom? Vamos voltar aqui então para encerrar já a nossa entrevista. Acho que tem muita coisa para ser dita, mas vamos falar sobre a questão de documentação, né? Os requisitos para a pessoa receber essa pensão, documentação também, né? O que ela precisa, se ela não puder comparecer ao INSS, ela pode mandar um procurador, como é que faz? É possível sim mandar um procurador, né? Seja para uma procuração particular ou pública. E quanto à documentação, será necessária a certidão de óbito, né? E também o comprovante da dependência, no caso de cônjuge, obviamente, a certidão de casamento e os documentos pessoais deste. Né? Se for companheiro de união estável, aí que entra o problema, que geralmente eles pedem comprovante de residência no mesma residência, né? Um do cônjuge e um do falecido, né? Pedem fotos, pedem documentos de dependência, se tiver plano de saúde e tudo mais. Né? Teria que ter no mínimo 3 documentos, e aí pode ser até colhido testemunhas. No caso do filho também, certidão de nascimento, e a certidão de óbito, são esses os casos previstos. Nos demais casos, o caso dos pais e dos irmãos, terá que, além disso, comprovar que dependia economicamente dele, que também é um pouco mais complicado. E temos alguma mudança aí que você acha que seja importante a gente ressaltar hoje? Olha, hoje a principal mudança, como a gente até comentou, é a mudança da idade, né? Hoje, então, você tem que estar casado num período, né, no mínimo 2 anos, né? E também para você ter direito, por um certo período, receber a pensão. Na questão da idade, né? Hoje agora vai olhar a idade do dependente. Né? Quanto tempo você teria direito? Chegou mais uma pergunta pra gente. A Rosa do Centro pergunta assim: vivi com meu esposo durante 37 anos. Ele faleceu, mas ele parou de pagar INSS, contribuiu mais ou menos 15 anos. Tenho direito sobre alguma aposentadoria sobre o seu falecimento? Depende, tá? Qual é o nome dela? Rosa. Dona Rosa, é o seguinte, depende quando que ele parou de trabalhar. Existe uma coisa no direito previdenciário que é chamado período de graça. Período de graça é quando você para de trabalhar e você continua sendo segurado. Pode variar entre 12 a 36 meses, ou seja, 3 anos. Né? Então, nós teríamos que analisar que quando ele parou, vamos supor, ele faleceu 12 meses depois, 24 meses depois, 36 meses depois, que ele poderia entrar e você, consequentemente, solicitar a pensão por morte. Se passou desse período, muito mais, aí não tem condições você solicitar a pensão por morte, tampouco a aposentadoria, né? Porque seria um direito dele, como ele faleceu. Também a Márcia, ela pergunta assim: uma pessoa que recebe auxílio do INSS por invalidez, quando falece, deixa para a família ou não? Exatamente, como pensão por morte, né? Transfere como pensão por morte. Porque para ele estar recebendo auxílio doença, ou a aposentadoria por validez, ou qualquer aposentadoria, ele teria que ser beneficiário, ou seja, ele tem que ser um segurado. Então, se ele é um segurado, falecendo, ele deixa para os dependentes. É muito importante esclarecer que é importante o segurado deixar sempre atualizado junto ao INSS quais são os seus dependentes. Né? Se dirigir até o INSS, olha, eu sou casado com este, eu sou, inclusive até a união estável, né? E tenho os seguintes filhos, tá? Porque no dia que falecer, se tivesse atualizado, é muito mais rápido para receber. Tá certo. Considerações finais pra gente, então? Eu quero agradecer vocês também, né, por estar sempre acompanhando esse esclarecimento de direito previdenciário, que é um direito que todo mundo, né, um dia vai solicitar ou vai correr atrás, ainda mais nas horas mais difíceis, né, como é o caso da pensão por morte. Eu queria agradecer todo mundo aqui também e colocar à disposição. Tá certo, Kleber, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. A gente espera você numa próxima oportunidade.
Tá bom? Tá bom. Nós vamos para um rápido intervalo agora, tá bom? Você fica aí que a gente vai voltar com as notícias de hoje. Olha só, hoje cedinho a gente foi visitar uma Millet, a ganhadora, né, da nossa imagem de Nossa Senhora Aparecida. E você vai conferir uma matéria aqui no nosso programa. E já quero mandar um abraço também para a Justa Pastora Garcete Barbosa, que também reativou seu cadastro. Ela que é lá do bairro Oiti. E você que também quer reativar o cadastro, é só ligar para nós, 3349-1015. Por um motivo ou por outro, você deixou de contribuir, né? Você nunca deixou de ser Millet e nós nunca deixamos de rezar por você. Então é só ligar e falar assim, eu quero reativar o meu cadastro. E a revista vai tornar a voltar para sua casa e você vai tornar a colaborar com a gente também, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo então e a gente já volta, não sai daí.